Dezembro de 2012, né? No mês de treinamento do corpo de Cristo. Quem está aí, diga aleluia. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos a natureza de Deus em nós. Quem recebe isso, diz amém. Aleluia. Nós temos o Zoe de Deus, não é isso? Que nós aprendemos no último nosso encontro. Nós temos o Zoe de Deus. A palavra diz em Levítico que a vida da carne está no sangue. Aleluia! Então, nós sabemos que a vida de Deus plena, ela só acontece quando nós conhecemos o valor do sangue de Jesus, né? E eu ouso até em dizer que a palavra ela não voltará vazia. Não é isso que está escrito? Uma vez lançada, ela não voltará vazia. Por que não voltará vazia? Porque o conhecimento de Deus, a implantação de fé no ser humano acontece quando ele ouve a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que existe uma grande diferença entre ouvir, escutar e dar ouvido, atender, né? Aquele que só escuta, só escutou e não atende, não dá ouvido, a palavra de Deus não tem poder nessa pessoa. Não por ela não ter poder, mas não efetua nada nessa pessoa. Aquele que não dá ouvido, ele não conhece, ele não entende, ele não aceita, ele não prospera na palavra de Deus. Você entende o que eu estou falando? Para não confundir depois, né? A palavra de Deus é poderosa por si só, mas ela só tem efeito naquele que dá ouvido. Não é isso que está escrito? Não adianta apenas ouvir, tem que dar ouvido, tem que atender, tem que receber, tem que executar aquilo que está sendo ouvido pela palavra. E tem pessoas que precisam se abrir, precisam escolher aprender essa palavra. Olha, minha escolha, minha prioridade, minha vontade, meu desejo é que a palavra de Deus prospere no meu espírito, porque uma vez que a palavra de Deus prosperar no meu espírito, tudo em mim prosperará. Aleluia, diga prioridade, é a palavra de Deus em mim. Aleluia. E muitas pessoas estão presas, também tem esse problema, muitas pessoas estão presas às letras que estão ali desenhadas na Bíblia, e não no conteúdo poderoso que representa essas letras, esse conjunto de várias frases, esses textos. A letra mata, mas o Espírito faz o quê? Vivifica. Eu preciso conhecer qual é o Espírito da palavra. Eu preciso reter qual é o Espírito que essa palavra tem. E não a letra pela letra. A letra pela letra é só letra, mas a letra pelo Espírito é o sangue de Jesus em mim com efeito. A palavra de Deus é a vida de Deus manifestada em nós. Só alcança entendimento da palavra, recebe isso. Só alcança entendimento da palavra, do Espírito da palavra, e só retém o Espírito da palavra aquele que tenha sido nele aspergido o sangue e a palavra juntos. Em si deve estar, em mim, em você, em nós, deve estar a palavra e o sangue juntos. Desde o princípio a palavra e o sangue andam juntos. Diga, a palavra e o sangue andam juntos. Quer ver? Vamos conferir isso? Abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 9, 19 e 20. A palavra e o sangue andam juntos, devem andar juntos. Olha lá, vamos ler. Hebreus capítulo 9, versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, todos os mandamentos, tomou o sangue de novilhos e bodes, com água, com lã púrpura e com hisopo,
e aspergiu tanto o próprio livro como em todo o povo. Versículo 20, dizendo: este é o sangue do pacto de Deus, que Deus ordenou sobre vocês. Olha só, na antiga aliança, toda vez que se ia ler a lei, toda vez que se ia ler a palavra levítica de Deus, a vontade de Deus naquele tempo, na primeira aliança, toda vez que se ia abrir os textos para serem lidos, ele era aspergido junto com o sangue. Era uma maneira de selar a aliança de Deus com os homens. Era assim, olha, vamos ler a aliança, vamos fazer lembrança do que o nosso Deus escreveu, vamos matar um novilho. Toda vez que ia ser lida a lei, tinha que haver um sacrifício. Vamos ler de novo o 19 para a gente entender. Olha lá, havia uma mistura, havia uma receita para que o povo entendesse a palavra. Era um símbolo, olha lá. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lampúrpura e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como em todo o povo. O 20, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou sobre vós. Para que eles entendessem que Deus tinha uma aliança com eles, era necessário que eles visualizassem aonde estava escrita essa aliança e qual era o símbolo dessa aliança. Aonde estava escrita essa aliança? Na lei. E qual era o símbolo dessa aliança? O sangue. O sangue e a palavra andam juntos desde que a palavra é palavra. Desde Adão, o sangue e a palavra andam juntos. Já na nova aliança, o nosso Deus ofereceu para nós um novo e vivo caminho. E nós não precisamos mais derramar sangue sobre a Bíblia. Nós não precisamos mais ficar olhando para o sangue para lembrar da aliança de Jesus para nós. Nós não precisamos mais, toda vez que formos desejar a palavra de Deus, visualizar sangue derramado em algum lugar. A nova aliança está garantida no nosso espírito, porque nós fomos salvos através desse sangue, e esse conhecimento está em nós. E o crente que aceita isso e que se posiciona, mais uma vez essa palavra chegou entre nós, né? E que se posiciona debaixo dessas verdades, ele vive esse poder desse pacto ordenado, desse novo pacto, da nova aliança, do novo caminho, do novo entendimento, da nova recordação, dos novos valores, do poder que é revelado da nossa salvação. Aleluia. Pausa. Diga assim: minha mente, você se submete ao Espírito Santo. Toda palavra será ouvida. Amém. Não deixe o ladrão te roubar agora. Então o sangue de Jesus selou em nós um novo tempo. Quantos recebem isso? Gente, pare e pense. Toda vez que fosse anunciada a palavra de Deus, seja profeticamente, pela boca de profetas, ou fosse lida, toda vez tem que matar um bicho. Você já pensou isso? Como seria o templo? Ia ser fedorento, né? Ia ter cheiro de quê? De morte. Toda vez que fosse preciso Deus falar. Vamos lá, mata um novilho agora. Deus está falando. Vamos fazer uma adoração, um louvor a Deus. Mata o novilho. Vamos pedir algo ao Pai. Vamos fazer uma oferenda. Era assim. Todas as vezes que tinha que pedir algo a Deus, tinha que fazer uma oferta. Morte. O sangue de Jesus selou para a gente o tempo da limpeza, o tempo da pureza, o tempo do cheiro bom, o tempo do bom incenso. O sangue de Jesus selou para nós poder entrar no santuário do Senhor e levantar as mãos e entrar sujos e sair limpos.
e entrar limpos e sair mais limpos ainda. Aleluia! Qual é o sacrifício que precisamos fazer para receber algo de Deus? Nenhum. Só precisamos crer. E se levantamos as mãos é para agradecer e dizer: eu lembro, eu não esqueço, eu me recordo, a minha memória está ativa, eu sou salvo, eu sou curado, eu sou próspero, eu sou feliz, eu tenho paz, minha família está debaixo desse legado. Essa aliança não se acaba, não se quebra, não se queima e não se afoga. Aleluia! E nesse novo tempo nós temos perdão, diga aleluia. Nós temos curas, diga aleluia. Sabe de uma coisa? O fato de você estar na igreja hoje, nesse domingo de treinamento, hoje, agora, nesse momento, às quase 20 horas da noite, é um sinal de que o Pai quer que você receba esse ensinamento e esse direcionamento. Não há mais tristeza para você. Ei, você precisa desejar isso. Volto a dizer o que estava dizendo no início. Essa palavra de Deus só tem efeito quando eu me posiciono debaixo dessa verdade chamada sangue de Jesus. Agora você entendeu o que eu disse no início? A palavra só tem efeito a quem dá ouvido. E a Bíblia é o livro que fala de sangue do início ao fim. Sabia disso? A Bíblia fala de sangue de Gênesis até Apocalipse, porque de acordo com a própria Bíblia, a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. Confere aí. Vamos lá. A vida da carne está no sangue. Olha lá, gente, versículo 11. Porque a vida da carne está no... Pelo que vô-lo tenho dado sobre o... Para fazer sacrifício pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que faz sacrifício em favor da vida. Percebe que vida e sangue andam juntos? Que sacrifício e sangue andam juntos? Que favor e sangue andam juntos? Que vida é sangue, que sangue é favor? E que está tudo nesse bolo? Esse texto revela claramente que assim como a luz é a única coisa que vence as trevas, a vida é a única coisa que vence a morte. E a vida está no... Logo é o sangue que venceu a morte eterna, tua, minha e de todas as gerações enquanto existirem. A morte foi substituída pela vida de Jesus, e isso é motivo para a gente se alegrar. Não há mais condenação para nós. A morte pode até nos levar para a cova, mas não nos roubará a vida. Aleluia. Essa carne vai acabar quando esse sangue meu parar. O meu sangue vai parar e eu vou morrer um dia, talvez. Mas o sangue de Jesus não vai parar de ser exposto na minha alma, de ser exposto na minha vida eterna. Está escrito. E é esse sangue que dá vida à carne, que é usado no altar para o sacrifício pelas nossas almas. E esse altar, hoje para nós, é a cruz, que foi derramado esse sangue, já foi sacrificado, não precisa mais ninguém morrer por causa de ninguém. Dá uma cutucada no seu irmão e diz assim: eu não vou morrer por sua causa. Se posicione. Gênesis capítulo 2. Falando em morrer, eu quero dizer para você que é do ministério de louvor dessa igreja. Vai haver um posicionamento muito sério aqui. Vai ser 8 ou 80. Não vai ter outro número para nós. Nós vamos entrar num alinhamento. Não estou dizendo que vocês não são alinhados, não. Estou dizendo que nós vamos entrar num alinhamento muito forte aqui. Porque eu tenho visto que quando se louva aqui, derrete o céu. É um negócio.
mas pode ser muito mais. Aleluia, pode ser muito mais. Eu ainda anseio com dias em que pessoas serão carregadas de fora para dentro. Eu ainda anseio por esse dia, e nós teremos. Gênesis 2, versículo 7. Quem achou diz eu achei. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o quê? O fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Olha só, Deus formou Adão do que, gente? Do pó da terra. Formou aquele bonecão lá, 1,69 m, sardento, cabelo clarinho. Formou lá, bonitinho, bem parecido comigo, assim. Formou lá o Adão. É porque o Adão, Deus não ia fazer um boneco feio. Se era imagem e semelhança do Pai, e o Pai é lindo. Formou lá o Adão. Adão ficou pronto. Adão carne. O Adão carne ficou pronto. O que tinha no Adão carne? Vamos lá. Tinha osso? Tinha veia? Tinha coração? Tinha rim? Tinha cabelo? Tinha tudo. Estava pronto o Adão carne. O Adão ali. O que faltava em Adão, gente? Fôlego de vida. Não era fôlego de alegria, fôlego era fôlego para existir como homem em plenitude de vida. E o que o pai faz? Vai lá e dá E o que acontece nessa hora? O que acontece com os pulmões dele, Alex? Pá! Mas para que o pulmão possa se abrir e ele começar a respirar, algo precisa acontecer. Para que o cérebro comece a funcionar dentro do Adão, algo precisa acontecer. Para que todo o seu ser comece a se mexer, porque há uma ordem de vida, e há um princípio, uma matéria-prima, para que a nossa vida comece a acontecer. Não é primeiro o cérebro funcionar, porque o cérebro depende do oxigênio para funcionar. E para que o oxigênio possa sair do pulmão e espalhar pelo corpo, ele precisa de algo circulando nele. Vamos lá, gente. Então, o coração de Adão começou a bombear sangue pelas veias, pelas artérias, e aquele sangue foi se espalhando e bateu no pulmão e pá, abriu o pulmão e foi o oxigênio acontecendo e foi para o cérebro, e Adão começa ali a pensar, e aí músculo funcionando, nervo funcionando, começa tudo a acontecer, e Adão agora não é mais carne, porque a vida está do sangue. Primeira coisa que começa a funcionar em Adão pela lógica é o sangue. Depois que o sangue se espalha, tudo funciona. Aleluia. E nós não estamos falando de qualquer sangue não, hein? Nós estamos falando do sangue que brotou depois do sopro. Estava tudo paradinho lá no Adão. E aí o sopro. Sabe o que significa esse barulho do teu coração? Sabe o que significa? Ah, gente, se eu estivesse pregando em Manaus, estava diferente aqui. Sabe o que significa esse barulho? Sabe o que significa esse barulho no meio do teu peito?
Adão, foi o sopro que fez isso aí. Você, o que está acontecendo? Eu estou aqui quase morrendo de alegria. Você é muito ingrato com Deus. Adão, só está batendo porque antes você só era um ser sem vida. Ó. E você, ó, tu. Só está batendo porque ele soprou, e esse sopro alcança você até hoje. Quando esse sopro é retirado, acabou. Não se bate mais. Então eu queria que você agora, com gratidão, deixasse tudo que te entristeceu hoje, tudo que te entristeceu ontem, todo o sentimento e legalismo do sentimento, e pudesse agradecer a Deus com muita alegria, porque a misericórdia dele se renovou, e o sopro ainda está em você, e o sangue está circulando em você, está tudo dentro de você, está tudo funcionando. É tremendo. Aleluia. Obrigado, Pai, obrigado pelo sopro. Se tiver compositor aí, é a tua hora. Gente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Que isso? Adão estava pronto? A carne, Adão, o osso, Adão, o etc., Adão. Mas não tinha vida até que Deus soprou nas narinas e o espírito da vida passou a funcionar em Adão. Então entendemos que o transporte da vida pelo nosso corpo é o sangue. O sangue é o veículo que carrega a vida de Deus em nós. O sangue é o caminhão de carga que carrega o sopro de Deus em nós. E eu estou falando do nosso sangue ainda. Depois que a vida entrou em Adão, então ele recebeu plenitude de existência. Quem é pleno aí? Quem é um homem pleno, uma mulher plena? Quer dizer completo. Eu estou sem dinheiro. Eu não estou falando de coisas físicas. Eu estou falando daquilo que é você, da plenitude que é você, imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, eu sou amor. Deus é perdão, eu sou perdão. Deus é vida plena, eu sou vida plena. Deus é vida abundante, eu sou vida abundante. Está soprando em mim o fôlego de plenitude. Então, depois que Adão entrou nessa plenitude, Adão recebeu uma ordenança. Vamos conferir? Gênesis capítulo 2, 15. Olha, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou aonde, gente? No jardim do Éden para lavrar e guardar. 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim, pode o quê? Isso, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
dessa não comerás, porque no dia em que comer dela, que dela comerdes, certamente o quê? Olha só. Nessa ordem dada a Adão, ele tinha como fazer o melhor dele para Deus. O que é que Deus queria que Adão fizesse? Plantasse e colhesse. O que mais que Deus queria que Adão fizesse? Cuidasse de tudo que Deus deu para ele. E o mais importante disso aí, o Senhor deu a Adão o princípio para nunca morrer. Quantos alcançam? O Pai deu a Adão o princípio para nunca morrer. Qual foi o princípio para nunca morrer? Versículo 17. O quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não, porque no dia em que dela comer, certamente, Deus tinha plano de morte para Adão. Deus deu a regra, Conceição. Deus disse para Adão: se você não comer, vai viver. É lógica. Deus não tinha planos de morte, porque se Deus tivesse planos de morte para Adão, Deus teria dito: pode comer de tudo, até daquilo ali que vai te matar. Não. Deus disse: come de tudo, lavra, brinca, nada, faz o que você quiser, mas não mexe ali, porque eu não tenho planos de morte para você. Não mexe na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eu não tenho plano de morte para você. O fruto daquela árvore trará morte para você, fora do plano. Mas nessa plenitude da vida de Adão, ele passou por uma experiência que se chama tentação. Capítulo 3, verso 1 ao 7. Ora, a serpente era o quê? O mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: o que é a serpente? O que o diabo disse para a mulher? É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim, de toda a árvore do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Próximo, 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não... Olha só, gente, a resposta está na boca de Eva. Se a gente for traduzir isso aí, ela está dizendo assim: olha, o Deus, ele falou que a gente pode comer de tudo, mas ele disse que não tem planos de morte para a gente. Nós não conheceremos a morte se não comermos aquilo ali. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. A segunda palavra mais forte na vida de Eva foi essa, ó. Volta. Certamente não morrereis. Qual foi a primeira palavra de Deus? Se comer, morre. Aí qual foi a segunda palavra? Se comer, não morre. Próximo. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o tal do bem e o tal do mal. 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam o quê? Nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
A primeira palavra dizia da boca de Deus, a primeira palavra que veio da boca de Deus dizia: se comer, morre. A palavra que respaldou a desobediência, que foi a palavra de dúvida, foi o quê? Se comer, não morre. Eu quero dizer para você o seguinte: quantas vezes Deus te dá a palavra, você não está na EGAP à toa, meu irmão. Você não está aqui sendo treinado para ficar passando por depressão, por angústia, por desânimo, por estresse, por frustração, por mais que decepção, por mais que desilusão, falta de dinheiro, enfermidade. Você não está aqui sendo treinado para passar por tudo isso que é fruto da morte, porque o Pai disse que a palavra te dá vida. A palavra de Deus para você é: ouça e terás fé. Quanto mais ouvir, terás fé. Coma dessa palavra, beba dessa palavra, desfrute dessa palavra, mergulhe nessa palavra, viva por essa palavra, se posicione nessa palavra. Aí Satanás vem e diz para você: olha, porque tem o timbre. Ele vem e fala para você: não é bem assim. Cada um é cada um, tá? Você faz da sua vida do teu jeito. Nem tudo que o pastor diz é o que você tem que fazer. Achei alguém? Isso é Satanás fazendo você não ouvir a primeira palavra. É a serpente. Você tem que sair daqui, gente, igual boi quando come. O boi, ele come, daqui a pouco, passa algumas horas, ele faz o quê? Rumina, ou seja, ele vomita só na boca, assim, ó. E depois ele faz o quê? Mastiga aquilo de novo que ele já comeu e faz o quê? Passa algumas horas, ele faz o quê de novo? Mastiga e engole, até que tudo tenha sido triturado de forma precisa e absorvido totalmente pelo seu organismo. Assim deve ser a palavra de Deus em você. Você não tem que vomitar a palavra, mas você tem que estar trazendo ela à tona a todo momento. Você tem que estar a todo momento. Está vivendo uma situação. Peraí, deixa eu trazer à memória o que eu aprendi no treinamento hoje. Gente, o que eu falei aqui é tão poderoso, talvez você não despertou para isso. Deus não tinha planos de morte para Adão. Quando Deus soprou o fôlego de vida e fez o sangue voar, correr, andar, sei lá, dentro do corpo de Adão, Deus disse: para que você viva para sempre, não coma da desgraça daquela fruta. Não faça aquilo ali, não vai para esse caminho, não faz isso, não atende essa voz. Diga assim: a desobediência é respaldada pela dúvida. A teimosia é respaldada pela dúvida. Diga: a insubmissão é respaldada pela dúvida. Diga assim: a dúvida sempre é a segunda palavra. Deus diz: eu tenho planos para você, Alex. A EGAP vai crescer e o que eu tenho para fazer contigo aqui é grande, é forte, é alto, é tremendo para você e para sua família. Vem a segunda palavra e diz: não, saia da EGAP, Alex. A segunda palavra respalda a desobediência. Alex, não ouça a voz da desobediência. Você não é de lá. Tem o timbre. Quando Adão e Eva deixaram a palavra de lado e foram ouvir uma palavra qualquer de uma serpente, gente, de uma serpente. Você deixa de ouvir teu Criador e vai ouvir serpente. Quantas vezes
O pai fala, olha, faça assim, assim, assim. A serpente vem e diz assim, olha, se eu fosse você, eu fazia diferente, eu faria diferente. Olha, Deus fala para você assim, meu filho, vai lá. Escuta essa que eu acho que eu vou achar alguém agora. Meu filho, vai lá, perdoa ela. Perdoa ela, vai lá, pede perdão a ela. E você diz assim, pai, mas eu não fiz nada, pai. Aí o pai fala assim, mas vai lá e pede perdão, vai ficar tudo lindo. Aí vem a serpente e fala assim, você vai pedir perdão por uma coisa que você não fez, vai estar assinando sua sentença. Qual foi a primeira palavra? Bate no peito aí, faz cara de sucesso, muito tempo que eu não falo isso, né? Faz cara de revista Caras e diz assim, serpente, já era, eu só ouço a palavra do meu pai. Pessoal, aconteça o que acontecer, a primeira palavra, o fruto dela não produz morte. Pensem o que quiser pensar de você, a primeira palavra, o fruto dela não produz morte, a segunda produz. Quantas vezes no teu íntimo, na tua intuição pelo Espírito Santo, Deus manda você fazer algo, aí você, se você pensar duas vezes, você não vai fazer, porque o primeiro pensamento é o do Pai, o segundo já é a serpente. Isso acontece muito quando a gente tem que tirar um dinheiro do bolso para abençoar alguém, gente. Às vezes o pai está querendo te colocar num nível de prosperidade top. Um nível de prosperidade de direito seu. Sim ou não? Aí o pai faz o quê? Filho, eu quero que você plante uma semente de quantos mil? 200. De 200 mil na vida de quem levantar a mão? Do Fagner. Uma semente de 200 mil na vida do Fagner. Aí, só que eu, gente, eu tô só com 250 mil na conta. Só. Se eu pensar duas vezes que eu vou ficar só com 50, eu não vou tirar os 200 mil para semear na vida de quem levantar primeiro, do Fagner de novo. Mas porque a serpente vai falar assim, ó, olhe para mim, olhe para mim. A serpente vai falar assim, ah, não faz isso não, você está emocionado, dá só 125 e fica com 125. Aí já era, pensei duas vezes. Fagner, eu estou aqui, Deus mandou te ofertar 50 mil. Sabe por quê? Porque o fruto da segunda palavra produz morte. Gente, eu já passei por experiência de estar com 14 reais no bolso e ter que comprar fralda para minha filha para o mês, porque na época que minha filha usava fralda, 14 reais era fralda para o mês. E o pai fala assim, ó, dá tudo para o missionário e vai para casa sem fralda. E aí, se você não faz aquilo na hora e pensa, já era, a serpente vem, ó. E eu lembro desses 14 reais que eu dei, quando eu dei de oferta para o missionário, quando acabou o culto, um irmão em Cristo, falou assim, Luiz, Deus mandou te dar isso aqui, ó, toma, 140 reais. Quantas vezes mais? 10 vezes mais. Já aconteceu também de eu estar com 5 reais no bolso no aeroporto, 5 reais, e o cartão em casa, e alguém entrar no avião junto comigo. Já aconteceu isso, o varão entrou no avião e falou assim, ó, Deus está mandando você trocar o que está na tua carteira pelo que está na minha. E aí eu pensar assim, que vergonha de abrir minha carteira agora. Varão, é Deus mesmo que está falando? É, porque e ainda falou assim, porque Deus quer me abençoar. A primeira palavra é o quê?
É agora. A segunda palavra é: estou com vergonha. Anda, varão, que Deus tem pressa. Quando ele abrir a carteira, 1, 2, 3, 4, 5. Toma, me dá o que está na sua carteira. Toma. Durinho no aeroporto. E vê 5 transformar em 500. Sabe por quê? Ouça a primeira palavra e abandone a segunda. Pois é. E eu nem imagino o que aconteceu com esse homem, porque ele deve ter prosperado a 100 por 1. E vou te falar, ó, a pessoa que doou o piso dessa igreja, desse templo enorme aqui, deu testemunho que depois que doou, descobriu que tinha um dinheiro na conta dele 100 vezes mais do que ele doou. Mas o assunto não é esse. Porque Adão não ouviu a primeira palavra e aceitou a segunda. Sabe o que aconteceu? Satanás tomou posse e se auto-ordenou herdeiro de tudo que era de Adão. Deus não tem planos de falência para você. Deus não tem planos de doença para você. Deus não tem planos de miséria para você. Deus não tem planos de morte para você. Essa é a primeira palavra de Deus. Então não aceite doença, não aceite pobreza, não aceite miséria, não aceite o fato de alguém dizer que por causa da sua roupa você não será salvo. Isso é um posicionamento. Aceite a primeira palavra. Todo arrepiado. Se você esquecer da primeira palavra, a doença te pega. Quando Adão e Eva comeram, Satanás se auto-intitulou herdeiro daquilo que era de Adão. Quer ver a prova disso? Quando Jesus foi tentado por Satanás, aonde, gente? No deserto, por 40 dias e 40 noites. Satanás disse o que para Jesus? Todo o domínio e autoridade sobre a terra me foi entregue. Eu pergunto para você, foi o pai que entregou? Quem foi que entregou? Adão. Todo o domínio da terra estava na mão de quem? De Adão. E quem que o Adão teve que entregar domínio para Satanás? Porque o desgraçado do Adão foi ouvir a voz da dúvida. Diga: domínio, governo, a autoridade está sobre mim e eu não vou entregar domínio, governo e autoridade para a serpente. Ai, Adão tinha todo arrendamento de terra, gente. Ele era o fazendeiro mor. Rapaz, a terra era do Adão, cara. Adão era dono da marinha, da aeronáutica, do exército. Adão era dono das pepitas de ouro que estavam para ser descobertas. Adão era tutor dos dinossauros, gente. Adão era dono da fauna, da flora e de toda a ciência que ainda seria descoberta. Adão era dono da turmalina Paraíba. Eu vou ter uma. Turmalina Paraíba. A pedra mais cogitada que as mulheres do mundo inteiro desejam uma. Menos as daqui. As daqui não desejam não. É uma pedra que está sendo mais valiosa que o diamante. Será que alguém quer? Se você não quer, eu quero. O pessoal está querendo romanel. Diga assim: eu sou tutor de uma vida plena.
Então, Adão tinha tudo e entregou quando deixou a primeira palavra de lado. Quer ver uma coisa? Você tem tudo para ter um casamento feliz, mulher. Tudo para ter o melhor casamento do mundo, mulher. E a primeira palavra é submissão. E qual é a segunda? Eu ouvi alguma coisa aí? Desobediência. Essa é a segunda. A primeira é se submeta e obedeça. A segunda é desobedeça. Você tem tudo para ter um casamento feliz, marido. Mas a primeira palavra é: se você maltratar a sua mulher, suas orações serão interrompidas. E qual é a segunda? Não serão, não. Então, sinceramente, tá tudo aí para nós. A primeira palavra é: não provoqueis a ira dos vossos filhos. E a segunda é: pode provocar, porque você é mãe, é pai, você que manda. Desde o momento que Adão desobedeceu, ele perdeu tudo. Aí Deus prepara um plano de resgate. Agora que fica bom. Deus prepara um plano de resgate de redenção. Sabe o que a palavra redenção quer dizer no Novo Testamento? Comprar. Sabe aquela história de achado não é roubado? Quem perdeu foi relaxado? Foi o que aconteceu com Adão. Era de Adão, perdeu. Aí Satanás joga na cara de Adão. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Agora é meu. E Satanás não ia dar de graça de volta, porque ele era o mais astuto dos seres. Mais astuto. Ele transformou a tua vida plena em um objeto de jogo. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? E aí veio Deus, o nosso Pai. O Pai é bom. Veio o Pai. Ele te ama? Quem falou? Foi Tony? Foi Alessandro? O Pai é bom, Ele te ama e me ama também. E no momento que Deus viu a queda de Adão, Deus preparou o resgate. Vamos lá? Vamos ver primeiro aí um pouquinho dessa queda. Gênesis 3, 8. Vamos ler até o 15? E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, que horas? À tardinha. Esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde você está? 10. Respondeu-lhe o homem: ouvi tua voz no jardim e tive o quê? Diga assim: medo, partícula de morte. Porque estava o quê? Diga: vergonha, partícula de morte. E escondi-me, diga: omissão, partícula de morte. 11. E Deus perguntou-lhe mais: quem foi que te mostrou que você estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? 11. Perguntou-lhe. Não, 12. Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira, começou aí, acontecer, sabe o que? Todo o fruto da morte ser revelado. Mentira, partícula da morte.
Ele está mentindo ali, ele está dizendo a culpa foi dela. Ela não colocou a fruta, olha, vem cá. Não pegou um pedaço de pau, deu na cabeça do Adão e enfiou de goela abaixo. Ele comeu por quê? Ele quis. Ele tinha que ter dito ali, me deu vontade de comer, eu comi. Mas como agora ele está morto, a verdade não está mais nele. Próximo, 13. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: foi a serpente que e eu comi. E a serpente não enganou Eva, não. A serpente só deu uma palavra duvidosa. E se Eva cresce e confiasse na palavra de Deus, ela não teria sido, como ela disse, enganada. Diga assim: culpa, partícula da morte. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: gente, é agora, hein? Tá de cinto. Porquanto fizeste isso, maldita será tu dentre todos os animais do campo, dentre todos sobre o teu ventre andarás e pó comerás. 15. Porém inimizade entre você entre a tua descendência. Gente, entre a tua descendência e a descendência, entre a tua descendência e a sua descendência, e esta te ferirá, e tu lhe ferirá. Olha ali, sabe o que Deus está falando ali? Que o diabo tem descendentes. De igual forma, assim como tem filhos de Deus, tem filhos do Satanás. E há inimizade entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Não tem como você ser amigo das trevas. E como que eu identifico quando alguém é filho de Satanás? A palavra não entra nele de jeito nenhum. Ele não tem só os olhos, ouvidos e mente cauterizado. Ele é uma vida que não tem plenitude. E ainda assim só está batendo o coração porque Deus soprou fôlego de vida em Adão. Mas escolheram servir ao diabo. O diabo tem seus filhos. Diga assim: os filhos do diabo sempre serão filhos do diabo. Sabe de uma coisa? Adão e Eva não tinha maldades despertadas nele. E quando Deus viu que foram despertados para o mal, Ele sentenciou a Satanás, que trouxe o mal para eles. Eles na verdade conheciam o bem. Quem era o bem? Deus. Só não conheciam o mal. E o mal, para não perder, se apresentou a eles, fazendo despertar a maldade deles. É por isso que nós temos que voltar à inocência, porque o que vai morrer em nós é a maldade que de um dia foi despertada em nós. Porque a maldade entrou em nós, nós não tínhamos maldades. Nós éramos seres dotados de inocência. Mas através de Jesus, nós fomos comprados, nós fomos resgatados, e os nossos direitos voltaram para nós. Volta o versículo 14 para mim. Gênesis 3:14. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizesse isso, serás o quê? Maldita. Maldita. Volta o 13 para mim. Gênesis 3:13. Não, era o 14 mesmo, tá bom. Será maldita. Para que haja em nós uma restauração completa, nós precisamos entender que Jesus morreu por nós, sim.
Amém? Jesus morreu por você. Isso é motivo de soltar fogos. Aleluia. Mas mais do que isso, existe um lugar em que nós devemos nos assentar com Ele, à direita de Deus. Ou seja, nós devemos nos posicionar na linha da palavra, com a palavra de Deus, e não na palavra do diabo. Efésios 1, versículo 7. Nós temos um lugar de autoridade na terra. Aleluia. Nós temos um lugar de governo na terra. Nós temos um lugar de justiça na terra. Nós temos um lugar de paz na terra, de alegria na terra. Por quê? Efésios 1:7. Temos a redenção através do sangue, a redenção dos nossos delitos segundo as riquezas da graça de Deus. Vamos assumir o nosso lugar. Amém. Nós precisamos combater as mortes que acompanhavam Adão. E eu descrevi alguns aqui, eu quero ver se você lembra de algum aqui comigo. Diga: medo, morte. Preocupação, morte. Ansiedade, morte. Conflito, morte. Amargura, morte. Ressentimento, morte. Doença, enfermidade. A morte é composta de coisas semelhantes a essas. Estava lá. Adão não tinha nada daquilo. Não tinha medo, não tinha omissão, não tinha nada disso. Agora passou a ter. Mas a vida que nos foi dada de novo, o fôlego soprou para a plenitude, é composta de direitos que o sangue trouxe para nós. O homem foi tão cheio de vida naquele sopro, no bonecão, no Adão. O homem foi tão cheio de vida plena naquele momento, que o homem teve que viver centenas de anos, pastora Patrícia, para aprender a morrer. Sabia disso? Os primeiros homens viviam quanto? 900, 800, 700, 600. Olha só, eles tiveram que viver centenas de anos para aprender a morrer. E ao invés deles restaurarem a vida, de viver para sempre, eles foram caindo o tempo de vida, quando a morte entrou neles. Qual é a estimativa de vida do homem hoje, gente? 70 anos, 80 anos. Essa estimativa só vai cair se a humanidade não se posicionar para restaurar a sua vida, porque Deus não tinha planos de morte para nós. Nós temos que voltar à geração que vai viver 800 anos, a geração que vai viver 900 anos. Melquisedeque vai perder para você, meu filho. Está entendendo a lógica da parada? O sopro de vida foi tão... Não havia planos de morte, então o homem teve que aprender a morrer. E depois do sangue de Jesus que está em nós, diga: o sangue de Jesus está em mim. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: o sangue de Jesus está em você. Diz para ela com muita força, assim, quase com raiva: o sopro de vida está em você. Não há planos de morte para você. Não há planos de morte para você. Como que eu recebo a vida de volta? Pelo sangue. Assumindo o sangue, a vida, o veículo da vida. Diga: a vida combate a morte. Agora eu pergunto para você: eu posso combater a morte do meu irmão? Não, não posso. Diga para a pessoa que está do seu lado: a sua morte, só quem pode combater é você. Pronto. 1 Coríntios 7, 23. Olha o que está escrito. Vamos ler junto comigo, gente? Vem comigo. Por preço fostes
mas vos façais escravos de... Quando ele diz aqui, essa palavra quer dizer servir. Eu preciso aprender aquilo que Adão recebeu por ordenança lá no início. Deus disse para ele o quê? Planta, cuida, colhe, ou seja, sirva. Nós precisamos servir. Amém, gente? Diga, a ordenança da vida é servir. Ok. 1 Pedro 1,19. 1 Pedro 1,19. Já estou terminando. É o último texto dessa noite. Vamos lá. Mas, junto comigo, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus. A palavra e o sangue andam juntos. E para terminar essa palavra, nós vamos falar juntos aqui nessa noite o tema de terça-feira. Fique de pé. Isso. E agora de pé, levanta sua mão aí como a mão de quem está tirando onda. Tira a onda, Jorginho. Faz mão de gol do Flamengo. Ou do Vasco, ou do Botafogo, ou do Fluminense, ou do que você queira. Agora diz assim para mim, comigo, diga: o diabo tem medo do sangue em nós. Agora tudo junto. O diabo tem medo do sangue em nós. O diabo... Só os homens. As mulheres. A igreja. Aleluia! Amém? Recebeu?